Olá, amados. Quero saudar a cada um de vocês com essa graça maravilhosa, essa paz maravilhosa que nós encontramos em Cristo Jesus. Como é bom poder mergulhar na palavra, estudar a palavra, ver aquilo que está escrito e também permitir que aquilo que está escrito tome morada em nossos corações, que isso faça diferença em nossas vidas, que isso mude, que isso nos transforme. Porque esse é o grande propósito de Deus, né? Quando Ele deixou a sua palavra, que essa palavra viesse nos transformar. E a palavra se chama Jesus, ou seja, nós temos plenas condições de sermos transformados. É uma questão de eu e você, a gente se submeter a essa palavra, permitir que essa palavra fale conosco e jamais permitir que nós sejamos os condutores, né, desta palavra de Deus. Tipo assim, não, vamos ver o que isso é adequado para mim, o que isso vale para mim, se isso funciona para mim, se isso não funciona para mim. Essa abordagem de estudar a palavra, de ir ao encontro da palavra, é uma abordagem perversa e procede não de Deus, mas do maligno. Meu amado, eu e você precisamos nos colocar sedentos e vazios de Deus, vazios da palavra de Deus, para que ela possa realmente fazer essa grande diferença em nós. E é isso que esse é o meu clamor, essa é a minha oração, para que esses momentos sejam exatamente assim, momentos de vivenciar essa palavra, de desfrutar dela, de mergulhar, sabe? Porque é tão bom a gente poder estudar isso aqui, meus amados. Eu creio assim que aquele que descobriu como é gostoso ir atrás da palavra de Deus, ele nunca mais vai deixar de fazer isso. Ele nunca mais. Vamos falar com Deus primeiro, antes de ir à leitura de Êxodo, que nós estamos aí estudando, né? Então nós vamos dar agora seguimento ao capítulo de número 7. Nós efetivamente vamos entrar nas pragas, né, do Egito, mas antes da palavra de Deus, vamos ter um momento de falar com Ele. Pai querido, permita, Senhor, que esse momento seja um momento significativo na vida de cada um que estará ouvindo esta palavra, vendo, orando junto comigo e vendo esse vídeo, meditando na palavra do Senhor. Permita, Pai, que essa palavra transforme nossas vidas e nossos corações, começando por mim e chegando ao coração de cada um que está agora, Senhor, prostrado diante de Ti. Clamo, peço em nome de Jesus que Tu, Senhor, faças a diferença, que Tu, Senhor, te movas, que Tu, Senhor, quebres toda soberba e altivez dos nossos corações. E permita, ó Deus, que Cristo Jesus seja soberano, reinando absoluto no trono das nossas vidas. Repreendo todo o mal, toda operação de engano, todo agir do mundo das trevas. Eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro sobre este momento a paz do Senhor, a proteção do Altíssimo, a guarida do Santíssimo, em nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos lá então, pessoal, mas antes, né, só para a gente ter uma pequena recapitulada, nós estamos aí no capítulo 7, vimos no capítulo 7 que o faraó, né, não deu nem bola para Moisés, e aí Moisés vai lá e chora as pitangas para Deus, porque nem o próprio povo não estava mais acreditando em Moisés. Aí Moisés recebe mais um apoio, mais uma palavra de ânimo, de incentivo. Vai, porque eu é que te escolhi, eu é que vou estar contigo, disse o Senhor para Moisés. E aí Moisés vai lá para o faraó e faraó novamente, né, o cara fica duro. Lá no versículo 13 nós lemos que ele endureceu o coração dele. Tipo, eu não quero nem saber, né? Vocês estão aí dando uma de malandro, vocês acham que vocês estão com pouco trabalho, vocês estão com pouco coisa para fazer, então eu vou aumentar a carga de vocês mais ainda. Nada do que eles queriam, que o povo queria, estava acontecendo. Mas o importante é frisar o seguinte: Deus deixou claro para Moisés, e Moisés passou isso para o povo, que o faraó iria endurecer o coração, ou seja, não era para esperar a vida fácil, não era para esperar um momento assim de, tá bom, podem ir, povo de Deus, né? O faraó falando, não, vai tranquilo, vai na paz, vai na bênção. Não, nada disso aconteceu e nem iria acontecer. Porque apenas com uma mão poderosa aquele povo sairia do Egito. Para que todas as nações soubessem que há um Deus que cuida do seu povo.
Assim esse Deus cuida também de você. Se você faz parte do povo de Deus, o Senhor está olhando por você, cuidando de você. Mas vamos lá, gente. Capítulo 7, verso de número 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ver com o faraó pela manhã, ele sairá às águas, né? Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Deus falando aqui, né, com Moisés. E aí no versículo 16, ele dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor. Moisés iria falar isso para o faraó. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor, né, a Moisés. Aqui Deus está dando instruções para Moisés, tá? Dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e sobre os seus canais e sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Aí, lá no versículo 20, né, diz assim que fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista do faraó, tá, e aos seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio. Tá? E houve sangue por toda a terra do Egito. E olha só o que está escrito no versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor tinha dito que o faraó não iria ouvi-los. E aqui se comprova a palavra, né, do Senhor. Versículo de número 23. Virou-se o faraó e foi para casa, né? Nem ainda isso considerou no seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então essa é a primeira praga. O Nilo se torna em sangue. Lá no versículo 15, o faraó, Deus está dando instruções para Moisés, né? E lá ele diz assim para Moisés: Moisés, ele vai sair às águas, né? Algumas perguntas a gente pode fazer, mas que negócio é esse, sair às águas ou ir para as águas, né? Será que era um ato devocional, né? Se o propósito do faraó era adoração, ele iria descobrir, né, que justamente o seu Deus, o rio Nilo, se tornou abominável através de um poder muito maior. Lembremos que o Nilo era tido como um deus, havia um status de Deus para este rio, né? E aí então, Deus anunciou este milagre da água sendo tornada em sangue com muita antecedência, lá no versículo 17, a fim de que o faraó pudesse perceber que aquilo lá não se tratava de algo assim desconexo, uma maravilha sem sentido, não, mas ali estava a prova de que o Senhor iria cumprir os seus desígnios e os seus decretos. Lá no versículo 17, diz assim: nisto saberás. Agora o faraó, ele teria a resposta ao seu desdém. Lembra que nos versículos anteriores, capítulos anteriores, né, lá no capítulo 5, de verso número 2, o faraó diz assim para Moisés: quem é esse Senhor aí que vocês estão falando? Quem é esse Deus aí? Né? Tipo assim, esse Deus deve ser um deusinho qualquer aí. Nós temos deuses muito maiores, muito mais poderosos, né? Mas agora o faraó estará começando a ver, né, que esse Deus do qual ele achava que teria poder, na verdade não tem poder nenhum, porque o Deus do céu e da terra, esse sim é que tem poder, porque ele fez todas as coisas, inclusive ele fez o Nilo. Então, amados, o faraó estaria descobrindo agora quem é de fato esse Deus. Todos os anos, lá pelos fins de junho, quando as águas do Nilo elas começavam a subir, certo?
elas ficavam num tom vermelho escuro por causa dos sedimentos, né? Ou eram matérias vegetais que havia no rio, que essas matérias, esse sedimento, ele descia pelas cabeceiras dos rios. E isso continuava durante 3 meses, até que as águas começavam a descer, tá certo? Mas não era o que estava acontecendo aqui nesse momento. Então, alguns estudiosos poderiam alegar dizendo, não, mas isso era um fenômeno comum que acontecia lá no Egito. Não. Por quê? Porque não era o mês de junho, e esse fenômeno durava todos os anos 3 meses, tá certo? E a Bíblia diz, né, subentende-se que a água que eles estavam usando aqui era uma água potável. Porque a Bíblia diz que vocês não vão conseguir beber essa água porque ela se tornará em sangue. Subentende-se que ela era antes potável. Ou seja, então temos aí algumas diferenças muito grandes que não suportam essa interpretação por parte de alguns, entre aspas, estudiosos, né? Além do que, esse fenômeno aqui durou 7 dias e não 3 meses, como era o fenômeno habitual, né? Então esse milagre do capítulo 7, dos versos 17 até 21, envolveu 3 elementos que diferenciavam desse fenômeno costumeiro, né? As águas foram transformadas por um golpe de vara de Moisés, ou tipo assim, ó, porque Deus falou para Moisés, você vai bater a água e quando você bater a água vai se tornar sangue. Esse foi o momento que a água começou a se tornar sangue. A água não poderia ser bebida, né? Isso é um sinal de que havia possibilidade de eles beberem água até esse momento de se tornar sangue. E, claro, o evento dura 7 dias e não 3 meses como era o habitual. Tanto é que os peixes morreram. Então, parece que esse fenômeno dos 3 meses, da água ficar avermelhada nesses 3 meses, estava relacionado não com a mortandade de peixes. Então, aqui nós temos mais um elemento que diferenciava esse evento do evento natural que acontecia assim com uma certa frequência lá, aliás, todo ano, né? E durava 3 meses. Lá no versículo 19 fala de rios, né? Literalmente, o original fala em Nilos, subentendendo assim que todos os afluentes do Nilo eram Nilos, né? Isso é a linguagem da época, linguagem hebraica, vamos assim dizer. E não só os afluentes, né? Todos os canais, todas as valas de irrigação, ali fala em lagoas, que eram águas paradas, formadas por aqueles canais, fala em reservatórios. Literalmente, reservatório aqui seria qualquer ajuntamento no hebraico original. Fala também, ou seja, cisternas, né? Fala inclusive nos vasos, ou seja, nenhuma gota seria, né, poderia ser tirada dos vasos sem que ela não tivesse sido contaminada de sangue. E a lista de todas as fontes das águas, então, isso torna evidente até que ponto o rio Egito teria sido, ou foi sido, né, abatido por essa praga. Mas aí nós temos ali no versículo 22 e 23, os magos também fizeram o mesmo. Aqui, por meio talvez de alguma mágica, eles mudaram talvez a aparência das águas, fazendo parecer que elas seriam sangue. E talvez isso tenha acontecido, talvez alguns estudiosos alegam que poderia ter sido isso, né? E aí, aquela água avermelhada, obviamente não potável, o faraó viu aquilo, não, mas nossos mágicos estão fazendo a mesma coisa. Nem ligou para esse evento. Nós não sabemos exatamente o que eles fizeram, né? Quem sabe um dia na eternidade nós iremos perguntar para Deus, mas como é que eles conseguiram fazer isso? Mas o fato é que eles talvez tenham conseguido realmente com algum poder maligno muito forte, ou tenham enganado o faraó, tá certo? E ali no versículo, então, de número 27, falam que durou 7 dias, né? Muitos estudiosos acharam, não, mas a praga durou aqueles meses da inundação do Nilo em junho. Não foi isso. Essa praga, agora, a última aqui, aconteceu na primavera, né? E devemos lembrar o seguinte, os juízos que se estenderam aqui durante esse período das 10 pragas, junto com Moisés, durou 1 ano, ou seja, foi durante 1 ano, todo um ano, né, que vinha uma praga, acabava essa praga, vinha outra, depois mais outra. Então 1 ano foi um tempo suficiente para que toda a terra sofresse, para que todas as pessoas do Egito sofressem,
para que realmente eles sentissem a mão poderosa de Deus. Mas uma coisa eu queria assim, é que você, cada um de nós, pudesse também ter isso muito forte no coração. Nós que somos filhos do Altíssimo, nós somos cuidados por uma mão poderosa. Você não precisa ter medo de pragas, você não precisa ter medo do maligno, né? A palavra do Senhor diz o seguinte, né? Que aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, o Senhor ele o sustenta, o Senhor ele o conduz, ele o guia. E diz mais a palavra, né? De que o maligno pode ter o seu poder, né? Mas mais forte, mais poderoso é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo, Satanás e todas as suas hostes perversas. E quem está em nós? Se eu sou crente, se você é um crente sincero em Cristo Jesus, quem está em nós? Cristo Jesus, né? Então é importante que eu e você coloquemos a nossa vida, tudo que nós temos e somos, nas mãos daquele que realmente tem condições de fazer mudanças e transformações. Porque para esses o Senhor peleja, para esses o Senhor ele abre o seu cabedal de bênçãos, a sua mesa de fartura. Para esses o Senhor ele estende a sua mão de graça e poder. Meu amado, você é convidado para colocar a sua mão nas mãos dele, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vamos ter um momento de falar com ele? Pai querido, obrigado, muito obrigado, porque a gente pode falar contigo sabendo que tu tens poder. E também a gente pode saber que nós somos cuidados por uma mão poderosa. Ali, aquelas pragas que aconteceram com o Egito, foi notório que a tua mão estava sobre os teus filhos, sobre aqueles que eram os teus, Pai. Então, Senhor, se nós somos teus, Pai, nós também estaremos guardados, protegidos, que nem uma galinha protege os seus filhotes debaixo das suas asas. Da mesma maneira, Senhor, tu nos guardas sob as tuas asas. Obrigado por isso, meu Deus. Também, Pai, no nome de Jesus, quero orar e clamar e pedir para que cada vida, cada coração que está agora junto comigo orando, que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido na vida deles, Pai, e que todo mal e toda enfermidade e todo ataque do mundo das trevas seja agora retirado, removido, rechaçado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero assim declarar a alegria do Senhor, a vitória de Cristo, declarar cura e libertação sobre essas vidas que estão junto comigo, falando contigo. Ó Deus de poder e de graça, manifesta a tua glória e a tua presença, em nome dele, Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém e amém. Que bom a gente poder, mais uma vez, juntos aqui estudar a palavra, lembrando que nós estaremos no próximo momento aí já entrando nas outras pragas. Então convido você a junto comigo nós estarmos aí caminhando no meio desta palavra maravilhosa que é a palavra do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor.